Bom dia para todo mundo. É, hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a entrada de serviço, que é basicamente a última parte que a gente vai falar do projeto elétrico, tá? A última parte obrigatória. Depois a gente vai falar de alguns tópicos específicos aí que não são obrigatórios, mas que são interessantes. Mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre a entrada de serviço, como é que a gente faz para dimensionar é, o que que é a entrada de serviço, como é que a gente faz para dimensionar ela, tá? Qualquer dúvida aí, é só perguntar, hein, pessoal. Bom, o que a gente chama de entrada de serviço é o trecho da nossa instalação, que ela vai do ponto de derivação, o ponto onde a gente conecta, né, com a rede elétrica da concessionária, no caso a Energisa, lá no perto do poste, ou melhor, no poste mesmo da concessionária que passa na nossa rua, tá? A entrada de serviço começa aqui nesse ponto e vai até a nossa caixa de medição, onde é que está lá o famoso relógio de luz, que mede o nosso consumo em quilowatt-hora, tá? Então, é todo esse trecho aqui nessa figura que está exemplificando. Bom, e a gente separa aqui em algumas partes a nossa entrada de serviço para tudo ficar mais claro aqui no dimensionamento. Esse, o início aqui a gente chama de ponto de derivação, tá? É o ponto de derivação da rede de distribuição. Esse segundo ponto aqui que está marcado como B, a gente chama de ponto de entrega, que é aqui que ocorre mesmo a entrega da energia, tá? Esse trecho aqui entre A e B, a gente chama de ramal de ligação. E, bom, o ramal de ligação, ele é o trecho do nosso circuito que possui os cabos com a maior seção, a maior bitola, tá? Porque justamente a entrada ali por ele vai passar toda a energia. E bom, normalmente ele é aéreo, tá? Aqui nesse exemplo aqui, ele está chegando, aqui o ponto de entrega está na parede da edificação, tá? A gente tem uma fixação aqui na parede, mas o mais comum não é esse aqui não. O mais comum é a gente ter um poste auxiliar, tá? Aquele poste menor que a gente tem dentro da edificação, ou sempre no limite ali, se tiver um muro, já vou mostrar exemplos melhores, tá? Mas pode ser na fachada também, como está nessa figura. O segundo trecho, o primeiro aqui é o ramal de ligação, tá? Esse cabo que desce aqui. E o segundo trecho é o ramal de entrada, é o trecho que vai de B até C, que vai do ponto de entrega até a caixa de medição. Então, esse aqui é o ramal de entrada, onde normalmente eu tenho um eletroduto, tá? Normalmente não, na verdade eu sou obrigado a usar um eletroduto no ramal de entrada para os condutores descerem aqui até a caixa de medição, tá? Bom, o ramal de entrada ele pode ter os cabos com a mesma bitola do ramal de ligação ou menor, tá? Mas a gente vai ver como é que dimensiona isso aí. Bom, e por fim aqui não faz parte da entrada de serviço, mas está junto aqui, é o aterramento, tá? O aterramento geralmente ele fica sempre perto da caixa de medição, logo abaixo da caixa de medição. Por quê? Para ficar o menor caminho possível da haste até a caixa de medição, que é onde eu faço o aterramento do neutro, tá? Então eu tenho aqui esse cabinho verde aqui do aterramento também, ele chega na caixa de medição por baixo. Então essa aqui é a visão geral da entrada de serviço. A gente vai ver em detalhes aqui as partes aqui, como é que a gente faz para dimensionar tudo isso aqui. Bom, lá na norma da Energisa, tá, na NDU 001, ela tem algumas recomendações gerais para a entrada de serviço, tá? E para instalação de uma maneira geral. Para falar o que que é responsabilidade do consumidor e o que que é responsabilidade da concessionária, porque isso aí tem que ser muito bem definido, tá? O que que é responsabilidade do consumidor na instalação? É tudo que está da caixa de medição para frente, para dentro da instalação, tá? O que está da caixa de medição para fora é responsabilidade da concessionária, tá? É, qualquer problema ali elétrico que der nessa parte da medição para trás é problema a concessionária que é responsável. Para dentro, não. Aí já é problema do consumidor. A proteção geral
Tá? A gente tem um disjuntor na caixa de medição logo após o medidor e tem as proteções do quadro de distribuição que ficam dentro, normalmente, da edificação. Mas a proteção geral, assim como toda proteção da instalação, é de responsabilidade do consumidor. Quem tem que instalar, quem tem que projetar corretamente é o consumidor. No caso, claro, vai contratar alguém especializado, né? Mas quem tem que fazer isso é quem está construindo a instalação e não a concessionária. Tem que respeitar afastamentos mínimos, tá, de cabos aqui. Esses cabos que descem aqui de poste até a casa, então no ramal de ligação, eles têm que ter distâncias mínimas de outros cabos, de fachadas, enfim, não pode, senão vira uma bagunça danada a- os ramais, as entradas de serviço de muitas instalações juntas viram uma bagunça danada se a gente não respeitar os afastamentos mínimos. E por fim, fala aqui, outra recomendação geral, que a gente não pode ligar mais de uma propriedade no mesmo medidor. Se eu tiver duas casas, dois apartamentos, uma casa e uma oficina junto, não pode ligar no mesmo medidor, tá? O correto que a norma diz é ter um medidor para cada um. E eu não posso ter dois medidores para a mesma propriedade, tá? Se eu tiver dois medidores para a mesma propriedade, descaracteriza a separação. Então, tem que separar aí as propriedades em duas, ou então usar um medidor só. Bom, mas isso são recomendações gerais, beleza? Quais são os tipos aqui de entrada de serviço que a gente tem, que a Energisa permite construir? Bom, a primeira delas aqui é a entrada de serviço com medição em poste, tá? E a gente pode ter ou um poste de concreto duplo T, que é esse da esquerda, ou um poste de aço galvanizado, que é esse da direita aqui, tá? Com seção circular ou com seção quadrada, tanto faz o de aço. O duplo T ele tem um formato específico aí. Bom, o poste tem que ficar no limite do terreno com a via pública, tá? Para facilitar a medição lá do funcionário da Energisa que vai lá fazer a leitura do medidor, tá? Então tem sempre que ficar no limite da edificação. Onde é que é utilizado esse poste? Bom, em casas ou prédios que seja, que não tem muro, tá? Frontal, não tem grade nem nada, e a edificação tem um recuo é, do limite com a via pública. Então a gente utiliza esse poste aqui. O poste sempre vai receber aqui o ramal de ligação, tá? E aqui do ponto de entrega, que é onde está fixado aqui o ramal de ligação, até a caixa de medição, esse eletroduto que desce, é o ramal de entrada, tá? Bom, e para sair, o ramal de saída, tá? Que vai da caixa de medição para dentro da edificação, a gente tem duas opções. Ele pode ser aéreo, tá? Como esse aqui esses cabos aqui aéreos que estão saindo para a direita, tá? Ele sai aqui da caixa de medição por um eletroduto, vai para a direita. E a segunda opção, que é a mais utilizada, né? Por questões estéticas e de segurança, é o ramal de saída subterrâneo, tá? Aqui fica escondidinho aqui, não aparece, não estraga a fachada da edificação e é uma opção também. A Energisa não, do medidor para frente, a Energisa não especifica nada, tá? Aí o consumidor faz do jeito que ele quiser, mas ela só especifica da caixa de medição para trás. Bom, a segunda opção é se a gente tiver um muro, tá? Não muda muita coisa, a gente tem que ter um poste, ou poste de concreto ou poste de aço, tá? E a caixa de medição vai ter que ficar embutida no muro, virada para a rua, tá? Para que o funcionário da Energisa possa lá fazer a leitura do medidor. O poste, ele não fica fincado no muro, tá? Ele fica por trás do muro, fincado no chão, e concretado no chão, tá? Ele só fica próximo do muro para que a gente possa conectar aqui os condutores aqui que descem pelo ramal de entrada, pelo eletroduto lá na caixa de medição, tá? Então, bem parecido, só que aqui a gente tem um muro no meio do caminho, a gente tem que embutir o, a caixa de medição. Bom, e por fim, o terceiro método aqui, que é um pouquinho diferente, é quando a gente tem a medição na fachada, tá? Esse terceiro método aqui só é permitido se a fachada da casa, a fachada do prédio, estiver no limite da rua, no limite
da via pública. Por quê? Porque a caixa de medição tem que ficar nesse limite, tá? Se tiver um recuo para dentro do terreno, não tem como fazer esse tipo de medição aqui. Aí tem que ter um poste, tá? Tendo um muro ou não, tem que ter um poste. Bom, mas a gente tem duas opções. A primeira aqui da esquerda é quando eu tenho um pontalete, tá? Que é parecido com um poste, só que o pontalete ele não está fincado no chão, tá? Ele está fixado aqui no alto da parede, tá? Então o pontalete é só esse pedacinho que vocês estão vendo aqui mesmo. Não tem nada para baixo aqui não, tá? Então é, o pontalete ele é utilizado quando a gente não tem a possibilidade de fazer essa ligação da direita, onde a gente fixa aqui o ramal de entrada e consegue chegar com os cabos, né, fixar um olhar aqui para o ramal de ligação e descer com os cabos dessa forma. Quando a gente tem o telhadinho aqui, igual está na figura, que dificulta, né, fazer isso aqui, senão ia ter que dar a volta no telhado, os cabos, não tem como colocar esse olhar aqui no alto. Bom, aí a gente tem que usar o pontalete, aí não tem jeito. Para quê? Para erguer um pouquinho aqui, e o cabo, e essa parede aqui da casa também tem que ser alta para fazer esse segundo esquema aqui. Se a parede for muito baixa, o cabo vai ficar muito baixo, tá? E não vai respeitar a altura mínima que ele tem que ter. Por isso que a gente usa o pontalete para levantar um pouquinho. Bom, tem uma última opção que é a entrada subterrânea, tá? Na entrada subterrânea a gente quase que elimina o ramal de ligação, tá? Por quê? Porque o nosso ramal de entrada, ele vai começar lá no poste da concessionária, tá? Eu tenho aqui meu ponto de derivação, esse pedacinho aqui seria o meu ramal de ligação, tá? E aqui eu desço por um eletroduto, ele vai passar subterrâneo aqui e subir até a caixa de medição. Isso aqui tudo é o ramal de entrada. Bom, só que a entrada subterrânea, ela só é possível fazer se o poste tiver do mesmo lado da rua do que a edificação. Se o poste estiver do outro lado da rua, aí a Energisa não permite fazer esse ramal de entrada subterrâneo, tá? É só se eu tiver o poste do mesmo lado da rua. Bom, e na entrada subterrânea eu tenho que ter essa caixa de inspeção aqui, tá? Eu tenho que ter uma caixa com uma tampa identificada com o logo da Energisa, tá? Para que a concessionária possa fazer a inspeção aí quando for necessário, tá? Não pode ficar tudo fechadão aqui não. Então, a entrada subterrânea acaba sendo esteticamente mais bonitinha, né? Fica tudo mais escondido, porém é mais cara por causa dessa caixa de inspeção, vai gastar mais eletroduto, enfim. E também vai ter um limite aqui no poste, né? Se todo mundo quiser fazer a entrada subterrânea, você vai ter um monte de eletroduto aqui na beirada do poste. Então, se o poste já estiver lotado de ramal de entrada aqui, se você quiser fazer sua casa, construir a casa e fazer, tem um, tem que ter um espacinho para passar o seu eletroduto. Mas é possível também. Bom, agora eu vou falar um pouquinho de dimensionamento, né? O que que a norma fala para a gente, como que a gente tem que dimensionar as partes aí do ramal de entrada, começando pelos condutores, tá? No ramal de ligação, que vai do ponto de derivação até o ponto de entrega, a Energisa permite para a gente dois tipos de cabos, tá? Cabos multiplexados com isolação XLPE ou cabo concêntrico com isolação XLPE também. A isolação tem que ser a mesma, tá? O cabo multiplexado, eu tenho os cabos separados aqui, porém, devido à isolação dele aqui, eu posso trançar eles, né? Deixar eles bem unidos aqui, tá? E passar como se fosse um cabo só. Eu só vou fazer a separação onde eu tiver ponto de conexão. O cabo concêntrico, eu tenho os cabos dentro, eles são veias de um cabo maior, tá? Como está no segundo cabo aqui, na figura B. Eu posso usar o cabo concêntrico também, tá? Ele é um pouco mais caro, mas é outra opção aí que a norma dá. Então, a gente pode usar os dois. O mais comum é o primeiro aqui, o cabo multiplexado, tá? A seção desses condutores, para a gente dimensionar, a gente pode utilizar o mesmo método que a gente utiliza para dimensionar os condutores de dentro da instalação, tá? Mas a gente pode seguir aqui a norma da Energisa, que é o mais indicado, que é a gente fazer a previsão de cargas e de acordo com a categoria de fornecimento que a gente enquadrar na instalação, a
A gente vai olhar na tabelinha da Energisa lá qual que vai ser a bitola dos cabos do ramal de ligação, tá? Bom, e quem que faz a conexão desses condutores com a rede? É o eletricista que está trabalhando na obra? Não, tá? É a Energisa. O pessoal da Energisa vai até a obra, vai fazer uma inspeção, uma verificação. Se tiver tudo de acordo, ela vai fazer a ligação, tá? Tem que deixar tudo preparado para a Energisa, mas sem a vistoria deles não pode ligar, a instalação elétrica. Bom, e a norma da Energisa, eles especificam as cores dos cabos, tá? Aqui eles especificam também as cores das fases. É diferente lá da NBR 5410, que só especifica o neutro e o terra, tá? O neutro continua sendo azul claro, tá? Pode ser um cabo nu, dependendo aqui o concêntrico, principalmente. Nem sempre o neutro que tem a cor, tá? Pode ser um cabo nu. O terra é verde ou verde e amarelo, tá? Mesma coisa. E as fases aqui são especificadas. A fase A preto, fase B cinza ou branco, fase C vermelho. Assim como tá aqui os cabos aqui da foto. Bom, e outras recomendações aí para o ramal de ligação. A primeira que eu já acabei falando, né? Quem faz a ligação é a Energisa. Ela tem que fazer uma vistoria antes. É ela quem faz a fixação do ramal de ligação no poste ou na fachada da casa, tá? Porque por causa de altura correta, enfim, ela tem que analisar a rua também, se vai ficar tudo de acordo ali, se não vai misturar com outros ramais de ligação de outras casas, tá? O ramal de ligação ele sempre tem que ficar na frente do terreno, tá? Ele não pode cruzar outros terrenos. Se ele estiver cruzando outro terreno, você tem que fazer uma entrada de serviço para uma edificação de uso coletivo, ou seja, você vai ter duas entradas de serviço ali, ou melhor, uma entrada de serviço com dois medidores, tá? E depois do medidor que você vai mandar os cabos lá para o terreno de trás. Não pode passar do poste da rua até o terreno de fundos. E o ramal de ligação ele tem que ter um vão livre de no máximo 40 metros, ou seja, você medindo ali na horizontal, ou melhor, você olhando assim, igual planta abaixo, olhando de cima, né, tem que ter uma distância do ponto de derivação do poste até o ponto de entrega na edificação, tem que ser no máximo 40 metros. Se for mais de 40 metros, aí a Energisa vai ter que fazer uma ampliação da rede, vai ter que chegar mais perto um pouco. Isso aí é até um bom indicativo para a concessionária, porque significa que está crescendo ali a região, tá? Isso aí vai demandar um crescimento da rede elétrica também. Outras recomendações importantes que nem sempre são seguidas, tá? Principalmente fora de Minas Gerais, tá? Em Minas Gerais é mais rigoroso, tanto a Energisa quanto a CEMIG, mas outros estados aí não é tão rigoroso essa verificação. A gente não pode ter cruzamento de dois ramais de ligação de duas edificações diferentes, tá? Aqui nessa foto eu peguei uma foto que tá quase tudo errado, tá? Aqui a gente tem o ramal de ligação, dois ramais de ligação quase encostando um no outro, tá? Eles têm que ter uma distância mínima aí que não está sendo respeitada aqui. Cruzar então um com o outro aí que não pode mesmo. Tem que ter uma distância entre o ramal de ligação e os cabos de telefonia, tá? Telefonia, internet, enfim, cabos de comunicação, são esses de baixo aqui, tá? Tem que ter uma distância de 70 centímetros. Se for menos aqui, tá? Esse aqui você tá vendo, tá dando uma barriga aqui no cabo desse ramal de ligação. Com certeza esse aqui tá menos de 70 centímetros, então tá errado. E tem que ter uma distância mínima de 1,20 m de sacadas, de janela, de terraço, tá? Ou seja, de fachada de casas. Então, aqui também está errado, porque a distância aqui perpendicular dessa sacada para esses ramais de ligação está muito pequena, tá? Então, tem que respeitar essa distância de 1,20 m. Bom, isso aqui, gente, é tudo norma para segurança do consumidor, tá? E segurança da instalação também. Se um cabo encostar no outro, fechar um curto, vai dar um problemão, tá? Para a concessionária. Se alguém aqui vier nessa sacada encostar nesse cabo, esse cabo aqui passa muita energia, tá? É energia toda na instalação. Então, ele tá conectado direto lá no poste.
Então, se alguém encostar aqui, provavelmente vai vir a óbito. Então, isso aqui tudo é por segurança. Bom, e por fim aqui, a última recomendação também, que é um detalhezinho, a altura mínima do ramal de ligação, tá? A altura mínima vai depender do local onde a gente tem a nossa edificação, tá? O mais comum aqui é ruas e avenidas, tá? Se eu tiver numa área urbana, eu tenho que ter uma altura mínima de 5,5 metros. E essa altura mínima, a gente mede aqui no meio do cabo, a gente chama de flecha, essa distância da base aqui dessa barriga que o cabo dá até o chão, tá? Então, para a área urbana é 5,5 metros e dependendo aí da área vai mudar um pouquinho, tá? Se for entrada de prédio aqui com uso restrito de veículo, né? Entrada de condomínio principalmente é menor um pouco, é 4,5. Se for uma rua que só tem trânsito de pedestre, que não passa carro, pode ser 3,5 metros, tá? Então, vai depender aí do local que está a instalação. Bom, então, ramal de ligação são aquelas recomendações, tá? Bom, o ramal de entrada, né, que é a segunda parte da entrada de serviço, o ramal de entrada ele fica embutido em eletroduto. Então, ele já não fica à mostra, a gente já não tem tantas recomendações, mas tem algumas aqui, tá? Diferente do ramal de ligação, aqui no ramal de entrada a gente pode utilizar cabo com isolação PVC ou com isolação EPR ou HEPR, tá? Não precisa ser exclusivamente o cabo com isolação XLPE. Então, aqui a gente já pode usar o PVC, que é mais barato um pouquinho, tá? Então, já melhorou aqui o custo. Bom, a bitola mínima desses cabos, assim como do ramal de ligação, a gente determina pela tabela de energias de acordo com a categoria de fornecimento também, tá? A gente pode fazer o cálculo também, tá? De qual que vai ser a bitola dos condutores do ramal de entrada. Pode utilizar o nosso cálculo, só que nunca pode ser inferior a 6 milímetros quadrados. Eu tenho que sempre utilizar um cabo de no mínimo 6 milímetros quadrados para o meu ramal de entrada. Tem que haver continuidade do neutro. O que que é isso? Eu não posso seccionar o neutro em lugar nenhum, não posso colocar disjuntor no neutro. A norma não permite isso. A energia só permite eu colocar disjuntor no neutro em sistemas trifásicos, mas em situações bem específicas, tá? Então, no geral aqui a gente não coloca disjuntor no neutro. Disjuntor, quando eu falo, é o termo magnético, tá? O DR e o DPS não tem jeito, aí o neutro tem que passar por eles. Não é permitida emenda nos condutores aqui no ramal de entrada, tá? O condutor tem que passar, tem que ser um condutor contínuo, inteiriço, não pode ter emenda no meio. Então, é outra recomendação. Por fim, aqui é o eletroduto. O eletroduto, esse que está descendo na lateral do poste, ele pode ser de dois tipos. De PVC rígido, tá? Esse eletroduto pretinho aqui, igual da foto, ou pode ser um eletroduto de aço galvanizado também, tá? Aqui não tem foto dele, mas eu posso utilizar um eletroduto de aço também, não tem problema nenhum. Bom, e como é que a gente faz para dimensionar os condutores? Como eu falei, a gente tem que ir lá fazer a previsão de cargas, tá? Como a gente viu lá nas primeiras aulas, a gente faz aquela previsão de cargas, pode ser com uma lista de cargas, ou então pegando a planta e prevendo aí a potência das tomadas de uso geral e da iluminação, das tomadas de uso específico também, claro, tá? E a gente aprendeu, vocês aprenderam a fazer bem essa previsão de cargas e a gente determina qual que vai ser a categoria de fornecimento, tá? Bom, e pegando, por exemplo, aqui, ó, categoria B3, né, o bifásico com maior potência aqui. O ramal de ligação, no B3, obrigatoriamente o cabo tem que ser multiplexado. Eu não posso usar cabo concêntrico, tá? Então, o cabo concêntrico eu posso usar até o B1 aqui. Depois eu não posso usar mais ele. Bom, e aqui no B3, ó, o ramal de ligação vai ter condutores de 25 milímetros quadrados, tá? Dois condutores para as fases, mais um condutor de neutro de 25 milímetros quadrados. O ramal de entrada são essas outras duas colunas aqui. Se eu utilizar condutor de PVC no ramal de entrada, ele suporta até 70 graus Celsius de temperatura para serviço contínuo, tá? Então eu vou ter que olhar essa coluna aqui. Se eu utilizar XLPE ou EPR, ele aguenta até 90 graus Celsius de temperatura de serviço contínuo. Então tem que olhar a coluna da direita.
Bom, aqui não muda, na categoria B3 não vai mudar, tá? Os dois vão ser aqui de 16 milímetros quadrados, tá? Então, o ramal de entrada tem a bitola do condutor aqui um pouquinho menor do que do ramal de ligação. Algumas categorias aqui vai diferir, se eu utilizar o EPR, o PVC ou o XLPE, a bitola do cabo, tá? O T3 aqui, por exemplo, é 25 e 16. Bom, se eu quiser utilizar, já que eu estou usando o 25 milímetros quadrados no ramal de ligação, isso aqui é obrigatório, eu tenho que utilizar esse valor. Se eu quiser utilizar 25 milímetros quadrados também no ramal de entrada, eu posso? Posso. Eu não posso fazer o contrário, eu não posso usar um menor no ramal de ligação, tá? Às vezes eu vou comprar um rolo lá com 100 metros de cabo, tá? Então, senão eu vou ter que jogar cabo fora, então vender ele, tá? Eu aproveito, já que eu comprei o de 25, posso utilizar ele no ramal de entrada também sem problema nenhum. Eu não posso usar menor do que isso aqui. Isso aqui seria um valor mínimo, que eu sou obrigado a usar. Bom, e o eletroduto, tá? Do ramal de entrada, tá nessas outras duas colunas destacadas aqui. Se eu usar PVC rígido, eu utilizo essa coluna da esquerda. Se eu usar eletroduto de aço galvanizado, coluna da direita, tá? A maioria aqui vai ser igual, tá? Só no trifásico aqui no T5 e T6 que vai ser diferente. No caso aqui do B3 seria é, eletrodutos com diâmetro de 32 milímetros, tá? Tanto de PVC rígido quanto de aço galvanizado. Então, basicamente, para projetar, né, os condutores do ramal de entrada, do ramal de ligação e do ramal de entrada, a gente tem que só olhar a categoria de fornecimento, vir aqui na tabela e utilizar aqui os valores dessa tabela, sempre usando o bom senso aqui no ramal de entrada. Se eu quiser usar maior, não tem problema nenhum. Bom, então, os condutores é isso aí. Agora, proteção, tá? Proteção da nossa instalação. O que que a norma fala para gente? Bom, aqui está a foto do quadro de distribuição, tá? Mas a gente tem um disjuntor que fica no quadro de medição também. O que a norma fala para a gente é o seguinte: o disjuntor geral ele tem que ter uma capacidade de interrupção mínima de 5 kA, tá? Aquela capacidade de ruptura do disjuntor tem que ser de 5 kA. Então eu não posso utilizar um disjuntor que igual a gente viu lá nas aulas sobre disjuntor de 3 kA ou de 4,5. Eu tenho que utilizar um de 5 kA ou maior na minha entrada de serviço, tá? Não pode instalar disjuntor no condutor neutro, já tinha falado isso aqui, tá? Toda a proteção tem que ser instalada após os equipamentos de medição, tá? Eu não posso colocar o disjuntor antes do medidor. E não é permitida a instalação de disjuntor unipolar para ligações bifásicas e trifásicas, tá? Eu não posso utilizar dois disjuntores monopolares, unipolares para duas fases. Eu tenho que sempre utilizar um bipolar, um tripolar nesses casos, tá? Bom, para novas ligações, não, os outros dois tópicos aqui, os últimos dois, tá? Só para resumir melhor sobre o DPS e o dispositivo DR, dispositivo de proteção contra surto e diferencial residual. O que que a norma fala? Ela não obriga a gente a utilizar, não é obrigatório, mas ela recomenda que a gente utilize no quadro de distribuição o DPS e o DR, tá? Então, não é obrigatório, mas tem essa recomendação, ou seja, é bom seguir a recomendação da norma, é bom utilizar. Vocês já falei na aula que a gente falou desses dispositivos, quais são os benefícios deles, tá? É um dinheiro a mais que se gasta ali para comprar eles, tá? Mas a gente protege a nossa instalação, protege os equipamentos e protege as pessoas que utilizam também. Então, vale essa recomendação, tá? Bom, aqui foto de uma caixa de medição, tá? Uma ilustração de uma caixa de medição. Como que funciona aqui a montagem dessa caixa de medição? A gente tem que sempre instalar no poste, no limite do terreno, ou na fachada, se a fachada estiver no limite do terreno, tá? E, bom, por dentro da caixa de medição, a gente tem basicamente um medidor e um disjuntor geral, tá? Aqui é a entrada por cima da caixa, tem duas fases aqui, os cabos pretos e um neutro, tá?
Os cabos vão entrar aqui no medidor, o neutro também, só que o neutro está passando antes aqui pelo aterramento, tá? Essa haste metálica aqui é o aterramento que está vindo de baixo, tá? E eu tenho que aterrar o neutro aqui no quadro de medição, é obrigatório. Então, depois que eu aterrei o neutro, ele vai para o medidor. Bom, ele vai passar pelo medidor, né, as duas fases e o neutro, e depois vai sair aqui para ir para o quadro de distribuição. O neutro não passa no disjuntor, tá? Ele está passando direto. As duas fases passam no disjuntor geral. Bom, o correto aqui seria eu ter um condutor de proteção, um terra aqui, tá? Conectado aqui nessa entrada do aterramento e indo para a saída também para chegar no quadro de distribuição. Aqui não tem, tá nessa fotografia, mas o correto seria ter o aterramento aqui também. Bom, algumas recomendações da norma aí. Os equipamentos de medição, quem vai fazer a ligação aqui do medidor, né, vai ser a Energisa. A gente tem que deixar montado, tá? Ela vai fazer uma verificação, se tiver tudo ok, é ela quem vai ligar, é ela quem vai bater a chave aí para ligar e começar o fornecimento de energia. No mesmo momento que ela faz a ligação a montagem do ramal de ligação. Essa caixa aqui, a norma estipula que ela tem que ter uma altura de 1,7 metros do solo, tá? Medindo aqui do topo da caixa. Então, tem essa altura padrão. Pode errar um pouquinho, tá? Mas tem que seguir essa altura padrão. Se tiver agrupamento de medição, a gente vai falar, tem uma aula específica para falar disso, mas tem que identificar as caixas, tá? Quando tem mais de uma, é importante a identificação. Pode utilizar a caixa para medidor polifásico em instalação monofásica, tá? Prevendo já um aumento de carga. Se eu quiser aumentar a carga e pedir uma instalação bifásica posteriormente, eu já posso deixar preparado para isso. Não tem problema nenhum, tá? Aqui tem um link de um vídeo aqui, se vocês quiserem, tiverem interesse de ver depois, tá? É uma animação e uma montagem da caixa de medição. No final ela vai ficar dessa forma aqui, tá? Só vai vir uma tampa por cima, vai ficar bonitinho. No padrão da Energisa, tá? Esse vídeo. Então, quem tiver interesse, é só ver um vídeo rapidinho, 3 minutos, tá? Bom, essa aqui é a caixa de medição. A caixa de medição tem que ser padronizada, tá? A Energisa tem alguns fornecedores que são registrados aí, que fazem a caixa de medição corretamente, tá? E tem monofásica e polifásica, tem dois tipos, basicamente. Aqui, ó, se a gente olhar aqui na caixa de medição, só para chamar a atenção, a gente tem uma trilhazinha onde vai vir o medidor, tá? Aqui na direita, e tem esse suporte aqui, onde vão ser conectados os disjuntores, tá? Vai ser um disjuntor bipolar ou tripolar, tá? No caso, isso aqui é uma caixa de medidor polifásico, então ela já vem preparada aqui para a gente instalar os equipamentos dentro dela. Bom, o disjuntor da caixa de medição, a gente pode projetar ele da mesma forma que a gente projeta lá o disjuntor do quadro de medição, não tem problema nenhum, tá? Só que a gente tem essa coluna aqui da tabela da Energisa que vai dar um valor máximo para a gente. A gente nunca vai poder colocar um disjuntor com uma corrente nominal maior do que está na tabela, tá? Seguindo aqui no B3, né, que eu tinha pegado como exemplo, ó, a gente tem 70 amperes. Eu posso colocar um disjuntor de até 70 amperes no quadro de medição, vai ser um disjuntor geral. Se eu projetei um disjuntor de 63 amperes lá no quadro de distribuição, eu posso usar ele normalmente. Ele tem que ser menor ou igual do que 70 amperes. Ele não pode ser maior. Eu não posso utilizar lá no quadro de distribuição maior. Por quê? Quanto mais perto eu vou chegando da carga, menor tem que ser a corrente nominal do meu disjuntor. Tanto que a corrente nominal dos circuitos terminais, né, dos disjuntores dos circuitos terminais, ela é sempre menor. Você tem disjuntores menores para os circuitos terminais. Bom, então, 70 aqui no B3 eu teria que usar lá no quadro de distribuição um disjuntor de 70 amperes também, ou menor, nunca maior. Se eu calculei lá para o quadro de distribuição um disjuntor maior que 70, eu não posso usar ele, eu tenho que usar um de 70, vai ser o meu limite, tá? E no quadro de medição é sempre bom eu utilizar o valor dessa tabela aqui, porque como é o meu teto, né, o meu máximo, eu fico ali no máximo para ter essa margem de erro. Bom, por fim aqui, última recomendação aí que a norma fala para entrada de serviço é sobre os postes e pontaletes,
tá? Bom, eu acabei adiantando muita coisa, né? O poste auxiliar ele tem que ser de concreto ou de aço galvanizado, tá? Esse aqui é um poste concreto duplo T. Esse aqui é um poste de distribuição, tá? O auxiliar ele costuma ser um pouquinho menor, mas eles têm altura padrão também, ou é 5 metros ou é 7 metros. É, e a gente pode utilizar esse poste duplo T sem problema nenhum. Ou pode utilizar de aço galvanizado, que é o mais comum da gente ver, com seção quadrada ou seção circular. Esse aqui, seção quadrada, tá? Seção circular também é muito comum da gente ver. Bom, o poste tem que ter a base concretada, tá? Ele tem que ser fixado no chão e concretado. E a gente tem que projetar ele também com aquela mesma tabelinha ali de acordo com a categoria de serviço. Eu vou mostrar para vocês já já. Bom, o pontalete, se eu for utilizar pontalete, que não tem aqui não tá a foto dele aqui, só pode utilizar pontalete onde eu tenho identificação com a fachada no limite da via pública. Se tiver recuo, eu sou obrigado a utilizar um poste, tá? E eu só vou utilizar pontalete se a fachada não tiver altura suficiente para o ponto de entrega, para a fixação ali do ponto de entrega. Se eu tiver altura suficiente na parede, eu não utilizo pontalete, eu vou fixar na própria parede, tá? Só se for uma casa mais baixa ou com telhado ali que possa atrapalhar, eu utilizo esse pontalete. E uma recomendação que é bem enfática na norma, não posso usar pontalete em muro, tá? Por quê? Pode pensar, assim, o pontalete é bem mais barato que um poste, tá? Eu não preciso concretar ele no chão, é simplesmente fixar ele no muro, ele vai ser bem mais barato. Mas em muro não pode usar pontalete, tem que usar um poste passando por trás do muro e fincado no chão concretado, tá? Não pode dar esse golpe do João sem braço aqui, de acordo com a Energisa. Bom, então, para fechar essa tabela toda, né? Agora sim a gente está entendendo toda essa tabela da Energisa, tá? A última parte aqui, o poste ou o pontalete. Se eu for usar poste, eu vou olhar ou a coluna do poste concreto, duplo T, ou a coluna de aço galvanizado, de acordo com o que eu escolher para usar, tá? Bom, e o poste, a unidade aqui, ó, é decanewton, tá? Não sei por que podia ser newton diretamente, tá? Isso aqui é um décimo de newton. 100 decanewton são 10 newtons, tá? Então, não sei por quê. Enfim, tem esses valores padrão aqui, tá? O que que é isso aqui? Por que que tá em newton esse valor? Isso aqui é a força que o poste aguenta perpendicularmente. Quem que vai fazer essa força? Os cabos que estão ali sendo suportados pelo poste, tá? Então, se eu fizer uma força de até 100 decanewton para perpendicular ao poste, um de concreto duplo T, ele vai aguentar aqui, nesse caso aqui, tá? Então, isso aqui tem uma margem de segurança muito grande, tá? Os cabos não vão fazer essa força toda no poste, mas é porque são valores padronizados também. Então, a gente tem que escolher aqui o tipo do poste. Isso aqui é na hora de comprar o poste, lá você vai escolher com essa força aqui específica, tá? De acordo com a tabela também. Se eu usar pontalete, eu tenho que escolher o diâmetro do pontalete, tá? Geralmente ele é de seção circular, tá? E eu escolho aqui o diâmetro em milímetros de acordo com o que está na tabela. E vocês estão vendo aqui no final da tabela, para a partir da categoria trifásico T3, eu não posso usar pontalete, tá? Aqui eu teria que dar um jeito de fixar diretamente na parede da edificação. E o poste de aço galvanizado, o T5 e T6 aqui eu não posso usar, eu tenho que usar poste de concreto obrigatoriamente, tá? Então, alguns casos aqui tem esse NA que significa não se aplica, é que eu não posso usar, eu tenho que usar a outra opção, mas são instalações maiores, né? Sempre está no final da tabela aqui no trifásico. Bom, então é isso aí, gente. Tinha alguma dúvida sobre a entrada de serviço? Deu para entender? Tudo tranquilo? Tranquilo. Bom, pessoal, então é isso aí. A aulinha de hoje é isso. Pera aí, avisos aí antes de eu terminar a aula. Tem uma atividade no SIGA, tá? Para vocês, sobre a primeira atividade do terceiro bimestre aí, tá?
agora está no Siga, gente. Mas o esquema é o mesmo do Teams. Vocês vão fazer no papel, vão digitalizar e vão anexar lá na tarefa do Siga agora, tá? Mas o esquema é o mesmo, só mudei para o Siga porque eu acho que vai ficar melhor. Se eu tivesse com acesso ao Siga, eu já estaria desde o começo lá, tá bom? Um aviso importante aqui: semana que vem é feriado na segunda-feira, tá? Na terça a gente não é feriado, mas como a outra turma, quer dizer, a outra metade, né, da turma, não vai ter aula segunda-feira por causa do feriado, a gente não vai ter aula de LPE na terça-feira que vem, tá bom? A aula tá cancelada, já coloquei lá no Siga, mas eu vou avisar de novo na aula de máquinas daqui a pouco. Vai ter aula de máquinas terça-feira que vem, tá? Então não confundam. A gente não vai ter aula de LPE. De máquinas vai ter aula normalmente, tá? É só para as duas turmas andarem junto, certo? Bom, pessoal, então até daqui a pouquinho na aula de máquinas. Tchau, Andrei. Obrigada. Tchau, André.